Olá, oremos para dar início ao nosso estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Dá-nos entendimento, abre nossos olhos, perdoa os nossos pecados. Se há alguma coisa que está bloqueando nossos ouvidos de ouvir, por favor, ajuda, remove, ajuda-nos a cooperar contigo e o que cabe a nós fazer, que façamos. Ensina-nos agora na Tua palavra. Abre nossos olhos para vermos as preciosidades das Tuas revelações em Provérbios. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na verdade, não é exatamente em Provérbios, como falei na oração, porque a partir de Provérbios estamos analisando vários outros livros e mensagens, palavras. Provérbios 6:16. Essas 6 coisas o Senhor odeia e as 7 que a sua alma abomina. Vamos continuar agora a 7ª parte dessa análise a respeito do verso 16. E continuando na parte abominação, toeiva. O que é a abominação também? O que está fazendo parte disso? Vamos ver um pouco de Isaías, um pouquinho mais de Jeremias e bastante de Ezequiel. Então vamos lá. Isaías, capítulo 1, verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. As luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. A iniquidade associada a todas essas cerimônias aqui, fazer com que Deus não desejasse mais que eles fizessem aquilo daquela forma para Ele. Então, que sejam removidas as iniquidades. Lá e o verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Vamos agora para Jeremias, capítulo 32, verso 35. Jeremias 32, 35, nós lemos assim: E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Pessoal, o que é a abominação aqui? Sacrifícios humanos, especialmente dos filhos a esses deuses pagãos. Nunca veio ao coração de Deus. Deus nunca pensou nisso. Não façamos isso. Quantos hoje oferecem os seus filhos a Moloque, aos deuses pagãos, por meio da falta de educação? Não educam os filhos e entregam os filhos à televisão para que a televisão os eduque. Eles são assim gerados para serem destruídos, afinal. São criados e permite-se eles serem moralmente desmoralizados, até o ponto de que a condenação deles se torna quase certa. Que não aumentemos as probabilidades das pessoas sob a nossa influência, delas se perderem, especialmente dos pais com relação aos filhos. Mas que façamos todo o possível para que eles venham a encontrar Jesus e salvar-se por meio de Jesus. A serem salvos por meio de Jesus, melhor dizendo. Então, não entregar os filhos para que a televisão, as séries, os videogames, a mídia social eduque. Jeremias agora, capítulo 44, versos 3 a 5. Nós lemos assim: E eu vos enviei, verso 3, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servirem a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Deixemos toda a idolatria, que ouçamos o chamado de Deus por meio de seus servos, os profetas, que estão nos chamando hoje. E vamos entender melhor como que isso se aplica para a nossa vida hoje. Ezequiel, capítulo
Ezequiel capítulo 8. A partir do verso, vamos analisar hoje, a partir do verso 5 até o verso 18. 8, 5 a 18. Mas vamos aos poucos, parte por parte. Ezequiel capítulo 8, os versos 5 a 6, primeiramente. E disse-me, o Espírito Santo falando para Ezequiel aqui, né, que levou ele em visão até Jerusalém, até o templo. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ou seja, a presença de imagens, de ídolos. Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus é um ídolo. Pode ser coisas que já são criadas para serem ídolos, como aqui no caso as imagens de ciúme. E o pior é que eles estavam fazendo isso no local de adoração a Deus, no santuário. Mas pode ser também outras coisas, o trabalho, os filhos, a família. Qualquer coisa se tornar um ídolo. Qualquer coisa que tomar a nossa suprema afeição, o nosso coração, o nosso desejo mais intenso, é um ídolo. Qualquer coisa. Os animais de estimação, cachorros, gatos, os pets, têm se tornado o ídolo de muitos, infelizmente. Coisas boas que Deus criou, coisas mais do que boas que Deus fez para a nossa alegria se tornam corrompidas nas nossas mãos por causa da nossa falta de devoção a Deus. Que não tenhamos mais ídolos. A questão, o mais grave problema aqui é que era ser feito, a imagem de ciúme porque era feito na presença de Deus e supondo ainda ser leal a Deus. É como uma esposa que diz ainda ser leal ao seu marido, mas pega o seu amante e leva para dentro de casa e fica morando junto lá, ou em diversas situações. Isso é o que desperta da parte de Deus esse ciúme, um ciúme santo. Um ciúme com base na quebra de uma aliança. Que não tem egoísmo, mas tem um amor, uma tristeza, um profundo pesar pelo pecado e as consequências do pecado que causam miséria. Agora, continuando. E ainda mais porque a esposa, aqui no caso de Deus, a esposa, a igreja, né, se corrompeu, se prostituiu com o maior dos inimigos de Deus. Deixou a Deus e se uniu com o seu arqui-inimigo, seu principal inimigo. E depois ainda vai e traz junto e fica ali nessa mornidão. Laodiceia, aqui bem descrita. Mornidão. Versos agora 7 a 13. E levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então veja só, vamos parar um pouco aqui. Os 70, houve 70 que foram com Moisés para o monte. Moisés, Arão e seus filhos, e mais 70 dos anciãos lá em Êxodo. Então aqui é uma linguagem simbólica, provavelmente em Êxodo capítulo 24, né, provavelmente uma referência a isso. Então, dos principais líderes e aqueles que tiveram o quê? Uma visão da glória de Deus, não como Moisés, mas viram
Aqui, como nós vemos, Êxodo capítulo 24, o verso 9, 10 e 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então aí foi logo antes de Moisés ir para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Também nessa situação que depois o povo acabou se prostituindo, né, com o bezerro de ouro, ali no capítulo 25. Não, perdão, no capítulo 25 não, capítulo 32. E aí, quando nós vemos aqui, eles não viram a Deus, porque nem Moisés viu a Deus no sentido do seu rosto, a sua completa, total glória. Mas eles viram a presença de Deus ali de forma pessoal, de forma real. E eles viram o que eles podiam, o máximo que eles podiam suportar. E voltando para Ezequiel, então, desses 70, né? Ali no verso 11, Ezequiel 8, 11. E o incenso com base lá em Apocalipse capítulo 8, verso 13 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja só aqui que eu vou colocar um símbolo, o incenso, como um cheiro suave, um sacrifício agradável a Deus. Então, aqui, algo agradável a Deus, as orações, algo sagrado, era feito por pessoas que estavam corrompidas, cheias de imagens e ídolos em locais escondidos, né, do templo. E o templo aqui, literal, é uma representação também do nosso templo, do nosso corpo, da nossa mente. Nós temos a parte externa, no caso, comparando ao templo, né, a parte externa que seria o nosso corpo, e a parte interna, que seria a parte da nossa mente, e a parte mais profunda, no santíssimo da nossa mente, seria o nosso subconsciente, ali onde estão escritos os códigos do nosso comportamento, as informações que vão guiar a nossa vida, as nossas decisões. E quando nós percebemos nesses locais, esses recessos escondidos aqui do templo, né? Aqui não é especificamente o Santíssimo, mas ele está colocando uma visão se referindo a líderes e a condição do povo de Israel e o que eles estavam fazendo com o local sagrado. Mas quando nós voltamos aqui para esse símbolo, né, verso 12, então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, assim, individualmente, nas suas próprias câmaras, esse é o simbolismo, esse é o significado. E essas imagens, o verso 13, disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Então, é um grau descendente. Começa com algo que toma nossa atenção suprema, nosso coração, nossa afeição, não é Deus, e aí depois e nós acabamos permitindo que isso entre na nossa mente, esse ídolo, isso que nós temos, acaba se tornando o todo da nossa vida, deixando impressas as imagens. E quando nós vemos aqui um símbolo disso que um amigo uma vez contou, que ele, estudando a Bíblia, percebeu que se aplicava a ele, alguém que tinha muito dinheiro, tinha empresas, estava muito bem sucedido financeiramente, mas ele no seu tempo livre tinha o quê? Um entretenimento por meio de filmes, televisão, séries. E ele assistia e passava tanto tempo com isso, e isso ia impregnando na sua mente. Um dia ele assistiu uma pregação a respeito disso, colocando exatamente essas imagens nas paredes, né? As televisões são objetos que estão na parede que têm tantas imagens abomináveis a Deus, tantos ídolos, tantas abominações, tantos pecados são ali apresentados, e violência e tantas coisas ruins.
E quando contemplamos isso, somos transformados nessa imagem e os filmes são construídos exatamente para torcer a visão que nós temos de Deus, chamar o bem de mal e o mal de bem. E ao fazer isso, eles colocando, por exemplo, informações torcidas, erradas a respeito de Deus e do caráter de Deus, isso vai sendo inscrito, vai sendo escrito no nosso subconsciente. Especialmente por dois motivos. Primeiro, pelo contemplar, somos transformados, é verdade, mesmo que eu não acredite, mas de tanto ver, de tanto ouvir, repetir, acabo acreditando. Mas segundo, que a maneira como eles são construídos os filmes, com repetições, com mudanças de cena rápidas, e de uma cena para outra, e isso é tanta informação para o cérebro que foram feitos estudos em ressonância magnética, que depois de 27 segundos, se não me engano, é algo assim, menos de um minuto, 27 segundos ou 30 e poucos segundos, mas 27 segundos, depois de 27 segundos aproximadamente, é desligada a função total, é desativada a função total do córtex pré-frontal, que é o nosso juízo crítico, que tenta discriminar, tenta analisar antes de receber uma informação e permitir que ela entre no subconsciente. E eles, fazendo nesse estudo, perceberam que, claro, a quantidade de sangue, o fluxo de sanguíneo diminuía muito. Então, assim, ficava só o mínimo para manter aquela região viva, mas não para manter ativa a sua função. E isso era por causa dessas imagens, essas mudanças de cena muito rápidas. E, por exemplo, os filmes antigos, eles eram parados. Se alguém que está acostumado a ver filmes, assistir um filme antigo, é parado, não tem graça, é tedioso. Mas como é que se chegou ao nível que está hoje? Foi daquela forma, filmes mais tranquilos, com uma boa mensagem moral e tal, e foi transitando de forma intencional e bem planejada, e com bastante tempo, para que ninguém ficasse assim muito assustado ou escandalizado, né, pelas coisas que estariam vindo. E começando com mensagens subliminares, uma frasezinha aqui, uma frasezinha ali, pequenas palavras assim que vão torcendo a nossa identidade e também quem Deus é, a identidade de Deus. E até que hoje as coisas estão escancaradas, chamando assim o mal de bem, o bem de mal, séries e filmes assim, falando coisas que muitas pessoas nem acreditam em Deus, ou se acreditam em Deus, aqui no caso, pior, pessoas, líderes da igreja, que tiveram um vislumbre de quem Deus é, estão contemplando essas coisas e permitindo que isso fique nos recessos da sua mente, e aí dizem o quê? O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aceitaram esses princípios, isso foi por meio de hipnose, que é o que acontece, uma hipnose leve, que todo o filme vai gerar na nossa mente, especialmente desses, né, com alta mudança de repetição, e o que antigamente era 2 minutos cada take, cada filmagem, né, cada cena, é agora 5 segundos. É uma mudança de cena, cada 5 segundos, é a média. Então, nesse contexto, quando nós começamos a ver e entender isso é tanta informação que o cérebro vai sendo desativado e vai sendo a parte da razão, e isso vai entrando, essas mentiras vão entrando na mente e nós acabamos sendo hipnotizados e aceitando mentiras e vivendo com base nessas mentiras. E aí vem ao que segue aqui, né? Verso 14, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Então essa situação relacionada a Tamuz era um deus do sumeriano lá, e que continuou sendo adorado, e que ao longo das eras tem mudado de nome, e ao longo das culturas tem recebido diferentes nomes, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Ele supostamente morreu e daí foi para o submundo, o que a Bíblia não ensina, que morre, mas essa meia vida, né, que está meio vivo, meio morto, mas estava lá no submundo, metade do ano, daí simbolizando o período de seca e que a terra não produz tanto. Depois a outra metade do ano ele ia para o céu, lá com Ishtar, que era a esposa dele, uma outra divindade pagã que os israelitas tinham a tendência de Astarote, também chamado, né, de Astarote, tem a tendência de adorar. E esse Tamuz, também chamado de Damuzi, eu não lembro bem certo o outro nome que é chamado também. Esse Tamuz, ele então, quando ia na outra metade do ano, ele ia voltando lá para os céus,
E aí ele então tinha sua função de abençoar as colheitas, as plantações, né, as plantações e as colheitas. E aí quando as pessoas queriam que essa divindade abençoasse a produtividade da terra, eles então faziam isso, choravam, porque olha, ele está morto, está no submundo, é que uma forma de tentar comover os deuses para que ele fizesse essa ascensão para o céu e abençoasse. E aí tantas coisas assim que eles acabavam fazendo que era idolatria. Em vez de reconhecer, não, Deus é quem abençoa as colheitas, Deus é que tem as suas leis, vamos seguir os princípios que Deus deixou, vamos crer nele, ter fé e ele vai abençoar, não. Seguiam os métodos, as crenças do mundo. E quantas vezes nós fazemos isso querendo que Deus abençoe o nosso trabalho, quem trabalha no campo, né? Em vez de confiar em Deus e usar os métodos de Deus, usam os métodos mundanos, usam os defensivos agrícolas, herbicidas, pesticidas e tudo isso que tem inclusive destruído a saúde de muitos. Então, por causa dessa nossa tendência de ir buscar os conhecimentos, as técnicas, as crenças, os métodos no mundo, em princípios pagãos, isso é abominação para Deus. E até mesmo na parte individual, porque Ishtar era a deusa da fertilidade na questão da sexualidade, e Astarote, né? Então eles, sendo um casal, então as mulheres chorando a Tammuz, também poderia estar relacionado com uma questão assim de quererem bênçãos na parte da sua sensualidade e buscar isso. E também hoje nós vemos a tendência de buscar fazer cirurgias plásticas e isso e aquilo, implantes e silicone e tudo isso para satisfazer algo que é um ídolo, que não é o que Deus quer, que nós façamos isso dessa forma. Claro, existem algumas cirurgias, são corretivas de coisas, assim, defeitos que incomodam, é diferente, mas ter isso, né, como um ídolo, é o que está acontecendo hoje, toda essa idolatria da imagem, da sensualidade e outras coisas também relacionadas, né, e mesmo também na questão, né, da fertilidade também está associada aqui. É algo que é de se pensar. Quando alguém não tinha possibilidade de ter filhos, nos tempos bíblicos, eles confiavam em Deus. Aqui, os pagãos tinham outros métodos. Hoje, o mundo oferece outros métodos com relação à fertilidade que vão contra os princípios de Deus. Cuidado com isso. O verso 15 agora. O 15 já. Vamos ver aqui. O verso 16 a 17, né? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. E o verso 17, então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me. E ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. 18 agora, né? Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O que é interessante disso, né? O templo era construído virado ao lado oposto do que o nascer do sol. Então, o nascer do sol tinha um simbolismo da divindade do sol que os pagãos adoravam. Então, era construído de costas para o nascer do sol, para que quando alguém virado, né, ao contrário, e quando alguém entrasse em direção ao templo, ficasse com as suas costas para o sol, para o nascer do sol. Mas aqui nós vemos o contrário. Havia esses 25 homens de costas para o templo e com os rostos para o oriente, ou seja, a parte do leste, o oriental, o nascer do sol. E aí adoravam o sol. Vê só a consequência do que eles foram fazendo. Eles foram fazendo o quê? Aceitando ídolos, contemplando esses ídolos e permitindo a influência deles. E todos esses ídolos vêm de Satanás. São invenções de Satanás, todos.
e aí permitindo que Satanás influenciasse as suas concepções de Deus, e aí levando eles a seguir os métodos mundanos para prosperidade, para fertilidade e outras coisas mais, e esses princípios, e colocando isso, e aí quando chega no ponto final, a adoração. Estão adorando quem? Deus? Não, o sol. Mas ainda permanecendo na igreja. Então a minha situação foi parecida com essa, no sentido de que, de tanto ver filmes e séries quando eu era mais jovem, eu ainda tentava, né, permanecer no modo mais, um pouco, né, mais conservador na igreja, ia aos sábados na igreja, e procurava fazer o que Deus pede, e então o sábado é um dia especial, separado para Deus, não vou assistir os filmes, as séries, mas assim que terminava o sábado, o sol se punha, eu já ia ver os filmes, e porque meu coração estava naquilo, na verdade eu mal via a hora do sábado acabar para poder assistir e fazer as coisas, ou seja, eu respeitava o sábado do Senhor, mas não como um deleite, não tendo esse como o dia abençoado, o dia sagrado que Deus deixou para nós. Então, nesse contexto, em vez, porque o sol, dia do sol, o domingo, né? Quando nós não adoramos a Deus, colocamos a Deus em primeiro lugar, o sábado do Senhor, que é um sinal entre nós e Deus, acaba perdendo o seu valor. E nós vamos abordar isso no próximo estudo. No próximo estudo nós vamos começar exatamente com isso. Então, oremos para encerrar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que o Senhor deixou escrito. Seja o nosso professor, guia-nos, livra-nos da idolatria. Esteja conosco, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.